O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir teu filho, e ponde um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
O quarto domingo da Quaresma tem como título Domingo Letário, que significa Domingo da Alegria. Hoje a igreja se reveste com a cor rosa, manifestando a sua alegria pela proximidade da festa da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos celebrar durante a Semana Santa os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Contemplaremos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Antes de celebrar a festa da Páscoa, a igreja vive um longo itinerário em preparação à solenidade da Páscoa. Nós estamos percorrendo o itinerário quaresmal, tendo presente aquilo que nós ouvimos na quarta-feira de cinzas: convertei-vos e crede no Evangelho. À luz da palavra de Deus, perseguimos a conversão. O convite que a quarta-feira de cinza nos fez foi: nós somos convidados a olhar para o nosso interior, inclinamos a cabeça para receber sobre ela as cinzas, assumindo o propósito de voltar os olhos para o nosso interior, tendo como propósito a reforma da vida, a conversão. Assim como é necessário fazer a reforma da casa, nós precisamos fazer à luz da palavra de Deus a reforma da vida. Nós meditamos no primeiro domingo da Quaresma, tendo contemplado a cena das tentações de Jesus no deserto, sobre as nossas tentações. A pergunta que marcou a liturgia do primeiro domingo foi: em quais tentações estou caindo? Para vencer as tentações, nós precisamos identificar quais são as tentações que eu estou caindo. No segundo domingo, contemplando a cena da transfiguração de Jesus, a pergunta que nós fizemos foi: quem está influenciando a nossa vida? Pois da nuvem saiu uma voz, a voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, escutai-o. É a voz de Deus que deve influenciar a nossa vida. No domingo passado, o terceiro domingo da Quaresma, ouvindo o Evangelho, e nele nós encontramos o relato de duas tragédias do tempo de Jesus, nosso Senhor advertiu os discípulos que cada um de nós precisamos buscar a conversão. Nós não estamos isentos às tragédias próprias desta vida. Diante delas, elas se apresentam como um mistério que hoje nós não compreendemos profundamente a razão pela qual elas acontecem. Jesus nos ensinou que nós precisamos buscar a conversão. É necessário estar preparado para o encontro definitivo com o nosso Senhor. Chegamos ao quarto domingo, o domingo da alegria, e ouvimos a leitura do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. No capítulo 15, nós encontramos 3 parábolas sobre a misericórdia. E o tema que está presente nas 3 parábolas é o tema da misericórdia, e sobretudo, refletindo sobre a misericórdia de Deus, as 3 parábolas traz uma realidade. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho que se perdeu. A ovelha, a moeda e o filho se perderam, mas foram encontrados. A misericórdia de Deus manifesta o desejo sincero de Deus de encontrar o homem que se perdeu. Deus que quer resgatar o homem que deliberadamente se rebelou contra ele, abandonando os seus mandamentos. Mas Deus não se detém na rebeldia do homem. Deus está sempre pronto a procurar aquele que se perdeu.
como o pastor procurou a ovelha, como a mulher procurou a moeda, e como o pai que recebe de braços abertos o filho, Deus está sempre pronto para nos receber. Certamente a parábola que hoje ouvimos é uma das parábolas mais conhecidas. E a parábola, tratando do tema da misericórdia, retrata a reação de Deus em relação ao pecador. A figura central da parábola não é o filho mais novo e muito menos o filho mais velho. A figura central da parábola é a figura do pai, que retrata as reações de Deus frente ao pecador. Em primeiro lugar, a figura do filho é a figura que representa aqueles que decidiram romper com Deus. O que o filho está requerendo? O filho está requerendo a sua liberdade, a sua independência, a sua autonomia. O filho não quer mais viver na casa do pai. É o ser humano que não quer mais viver segundo os mandamentos de Deus. É o homem que quer viver segundo os seus mandamentos. O homem que quer viver segundo as suas vontades, os seus desejos, segundo a moda, as modas do mundo. É o homem que decide viver independente de Deus, sendo autônomo. Alguém que decidiu prescindir de Deus, esquecer de Deus. Eu não quero viver segundo os mandamentos de Deus, eu quero viver segundo os meus mandamentos. Esse é o filho mais novo. E o pai respeita a liberdade do filho. O filho está decretando a morte do pai. Pedir a herança significa decretar a morte do pai, pois a herança é recebida quando o pai falece. O filho está decretando a morte do pai porque ele quer viver a sua independência, a sua autonomia. No entanto, o filho, cuja liberdade foi respeitada pelo pai, foi para o mundo, gastou tudo e depois, caindo em si, decidiu voltar. Nós não temos certeza se a razão da volta é o arrependimento perfeito. A impressão que o texto dá é que o filho voltou porque o estômago estava doendo, a fome. Ele diz: na casa do pai tem pão. Mas observemos que mesmo o filho sendo movido pelo estômago e não pelo coração, pelo arrependimento perfeito, a reação do pai frente ao filho que volta porque sente fome foi uma reação de amor. E o pai também nos ensina que nós não devemos colocar o dedo no nariz do outro que está voltando. Quando o filho decidiu voltar e o filho volta e o pai reage com amor, acolhendo com amor, manifestando a sua bondade, o pai está oferecendo ao filho a oportunidade de começar uma nova história. Essa é a reação de Deus em relação a nós pecadores. Por mais grave que seja o nosso pecado, por maior que seja o nosso erro, o pai está sempre pronto a nos acolher, a nos receber, para que nós, na sua casa e alcançados pelo seu amor, sejamos renovados. Há quem não dê a si mesmo o perdão, há quem se confesse e esteja sinceramente arrependido, mas não é capaz de liberar a si mesmo o perdão. É preciso dar a nós mesmos o perdão. Nós recorremos ao Pai e nos reconciliamos com Deus, como ensina São Paulo na segunda leitura. Os apóstolos receberam a missão de reconciliar os pecadores com Deus. O texto que hoje ouvimos na segunda leitura é um dos textos da Sagrada Escritura que fundamenta o sacramento da confissão. Confessados e movidos pelo desejo sincero de se reconciliar com Deus, arrependidos, Deus nos concede a graça do perdão, e nós precisamos dar a nós mesmos o perdão, porque existem filhos
que não estão dando a si mesmos o perdão. Quando nós confessamos, estamos arrependidos, Deus nos perdoa. Deus não fica colocando o dedo no nosso nariz, nos repudiando por aquilo que nós fizemos. Deus não fica fazendo memória dos nossos pecados. Aliás, um cardeal da igreja, Van Tuan, cardeal vietnamita, falando dos defeitos de Jesus, ele disse que um dos defeitos de Jesus é que ele tem memória curta. Jesus esquece rapidamente os erros que nós cometemos. A figura do Pai retrata a reação de Deus frente a nós que somos pecadores. Não nos apeguemos aos nossos pecados, nos levantemos e caminhemos ao encontro do Pai para que nós sejamos abraçados. Veja, o Pai não perguntou, o Pai não disse: filho, onde você gastou o dinheiro? O que você fez com o dinheiro que eu dei para você? O que você fez com a sua herança? Por onde você andou? O Pai não perguntou absolutamente nada. O Pai não colocou o dedo no nariz do filho e disse: eu avisei, eu falei para você. É o que nós fazemos. Eu avisei, você quebrou a cara, mas eu tinha falado. É o apontar o dedo para o outro. O Pai simplesmente disse: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e ponde um anel no seu dedo e sandália nos pés, e trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Foi o que o Pai disse. Essa é a reação de Deus. Deus não está apontando o dedo no nosso nariz para acusar o nosso pecado. Deus está com o coração aberto para nos receber e nos perdoar. O filho mais novo é aquele que decidiu sair da casa do pai, mas depois voltou. Mesmo que não esteja arrependido sinceramente, o pai o acolheu. Segundo o ensinamento da igreja, há dois tipos de arrependimento: a contrição e a atrição. A contrição é o arrependimento que nasce do medo de ser condenado ao fogo do inferno. Esse é o arrependimento imperfeito. A atrição é o arrependimento perfeito, que nasce do amor a Deus, porque amo tanto a Deus que não quero ofender a Deus, e quando com o meu pecado ofendo o Senhor, prontamente quero me reconciliar com Ele pela confissão. O filho mais novo dá a impressão que ele está voltando com o coração contrito. A contrição. Não há um arrependimento perfeito, mas mesmo assim o pai o acolhe e o perdoa. Nós terminamos a leitura da parábola com o relato das atitudes do filho mais velho. Talvez nós sejamos hoje mais parecidos com o filho mais velho, mas é possível também que alguns se identifiquem mais com o filho mais novo. Mas sobretudo nós que já estamos caminhando, que estamos há muito tempo participando da vida da comunidade cristã, temos a tendência a se identificar mais com o filho mais velho. Quem é o filho mais velho? O filho mais velho é aquele que está na casa do pai, mas o filho mais velho é incapaz de compreender as atitudes do pai frente ao irmão que pediu a parte da herança, foi para o mundo e gastou tudo. Somos nós que nos sentimos no direito de colocar o dedo no nariz de Deus e manifestar a nossa insatisfação com Ele, porque Deus está perdoando aquele que pecou gravemente. Nós temos a tendência de querer sempre fazer justiça com as próprias mãos. Nós nos sentimos no direito de apontar o erro do outro, de expor o outro pelos pecados que ele cometeu. Nós almejamos e esperamos que Deus puna com severidade aqueles que pecaram, aqueles que cometeram graves delitos. Mas a atitude do pai em relação ao filho que pecou é uma atitude de amor e de acolhida, porque o que restaura e renova a vida do pecador é o amor do pai. Mas o filho mais velho é incapaz de compreender a atitude do pai. O filho mais velho, ele está agindo com hipocrisia. O filho mais velho
não consegue mais ver o seu irmão como seu irmão. Ele disse para o pai: esse teu filho, ele não considera mais o seu irmão como irmão. Hoje, à luz do Evangelho, tendo presente que durante a Quaresma nós buscamos a conversão, é necessário lembrar que Deus é misericordioso, que Ele nos acolhe. Cada um de nós, pecadores, somos acolhidos por Ele, mas nós também precisamos manifestar a misericórdia de Deus. Assim como nós somos alcançados pelo perdão e pela misericórdia de Deus, os nossos irmãos também poderão ser alcançados pela misericórdia e pelo perdão de Deus. E nós não devemos colocar o dedo no nariz de Deus ou no nariz do nosso irmão, porque Deus, Ele está sempre de braços abertos para receber todos os pecadores são acolhidos por Ele, para que nele a vida seja profundamente restaurada. Que Deus, pela sua graça, transforme o nosso coração, para que o coração de cada um de nós seja um coração misericordioso, como o coração de Deus. Paremos de ficar apontando o dedo, colocando o dedo no nariz do nosso irmão que pecou. Não sejamos como o filho mais velho. Não nos consideremos superiores àqueles cujos pecados estão mais evidentes, aparentes, visíveis do que os nossos pecados. Quem somos nós para condenar, para julgar? A nós cabe a misericórdia, a compaixão, porque nós necessitamos da misericórdia e da compaixão de Deus. Rezamos no Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A misericórdia que nós pedimos a Deus passa também pelas nossas atitudes de misericórdia com aquele que errou. Que a graça de Deus faça do nosso coração um coração misericordioso, como o coração misericordioso de Deus.